Olá, meus amigos e amigas, estou de volta. Sejam bem-vindos sempre aqui no meu canal. Eu sou a Marlene Deon, astróloga jornalista. Se você está chegando agora pela primeira vez, então fica sabendo que aqui a gente fala sobre assuntos de astrologia. Astrologia levada a sério, aspectos, indicações planetárias e períodos, fases interessantes para todos nós e a todos os signos. Então, eu queria dizer para você que você, minha amiga, meu amigo, sempre são bem-vindos aqui. Se não se inscreveu, se inscreva, ajudando eu crescer aqui com este canal, para a gente poder sempre estar conectados aqui com vocês, tá certo? Procure curtir, compartilhe, né? Fale para seus amigos e assim a gente vai seguindo, né? Com a astrologia levada a sério, trazendo coisas interessantes. No último vídeo que eu fiz, né, eu falei sobre Saturno. Se você não viu ainda, se você não ouviu ainda, aproveite, porque ali estou explicando tudo que esse Saturno em retrocesso está causando, né, sobre o signo de Peixes. E agora ele pode causar mais ainda neste mês. Então, o que eu vou falar aqui neste vídeo é sobre as influências que estão regendo e que acompanham o mês de julho de 2023. O primeiro ponto e mais importante, vou dar um destaque aqui sobre Marte, que acabou de ingressar no signo de Virgem, em oposição a Saturno, que está retrógrado em Peixes. Mas este Marte, veja só, ele entrou em Virgem no último dia 10, às 8h40, e pelo horário, né, a indicação ao fazer o mapa astral, a mandala zodiacal, pelo horário que ele ingressou em Virgem, o ascendente cai a 18 graus de Leão. E nesse momento, formando uma trilogia, um aspecto com a Lua que estava crescente sobre o signo de Áries. Então tem uma sintonia, né? Porque está no signo de Virgem, Marte rege o signo de Áries, mas ele entrou em sintonia com a Lua, que também mexe com as coisas nossas pessoais, as emoções, os sentimentos e as sensações, tudo mais. E este Marte, o ponto mais decisivo, de destaque importante, é esta oposição que ele entra em Virgem e forma e passa, então já está nesta oposição com Saturno, que está lá do outro lado em Peixes. Portanto, Marte fica em Virgem até o dia 27 de agosto, mas em oposição com Saturno somente durante este mês, até o final do mês de julho. Ainda bem, porque é uma oposição, estão em polos opostos, né? Pontos opostos do zodíaco, e é realmente sempre um aspecto mais tenso, né? Mais complicado, até difícil da gente, né, lidar com esta energia sobre nossas cabeças, né? Ou sobre os nossos signos. O mês também de julho é associado às energias da natureza. Isso é muito bom, por estar em sintonia perfeita com o xamã ou com os rituais xamânicos. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo, passando para você um resumo e as coisas mais importantes que diferenciam e que acontecem nesse mês de julho. Mas em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre o que ele representa. O mês de julho, que já está aqui, já estamos vivendo, ele tem um céu com um céu de movimentos astrológicos, que sem dúvida eles atuam no sentido de testar o nosso ego. Então essa coisa do ego ainda continua, porque enquanto Saturno estiver, vai demorar no signo de Peixes, sempre está lá, tocando no ego, né, mexendo com o ego. Fases mais, outras menos, dependendo dos aspectos. Mas agora, com esta oposição a Marte, ele é fortalecido, essa energia é fortalecida. A recomendação de cara é evitar o disfarce e o exagero no dramatizar, ou de fazer aí tudo, qualquer coisa, um drama, né? Vai ser assim, aquele chororô, ou chorar, quer dizer, não resolve, tá? É preciso maturidade para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Agora vejam só, referente ao mês de julho, isso que eu quero passar para você, a associação do mês, a simbologia, que é importante a gente saber,
para poder entrar nessa energia, fazer as nossas coisas de acordo, que é aquilo que eu sempre afirmo nos meus vídeos e quando tenho oportunidade, né? Não é interessante bater de frente com o universo, mas sim entrar em harmonia com o universo e todas as suas influências planetárias. E aí, quer dizer, caminhar junto em harmonia. Bater de frente, você pode quebrar a cara e ficar no meio do caminho. É muito forte tudo isso, até porque o universo, ele move tudo, ele rege tudo que tem na Terra também, e a Terra está lá jogada no meio do sistema solar, em meio a todas as vibrações planetárias, as órbitas dos planetas que vão ditando as influências, os aspectos e alguns acontecimentos aqui para o nosso planeta, contando com a Lua, né, que a Lua é um satélite, mas é o que dá referência para as influências aqui para nós e para a Terra. Então, o que eu quero dizer para você? O nome, veja só, o nome original deste mês, ele era Quintilis, né? Até difícil de falar, né? Quintilis. Eu vejo que é bem diferente, né? Porém, lá no ano 46 antes de Cristo, foi denominado inclusive o ano da confusão, foi quando o imperador Júlio César resolveu reorganizar o calendário romano e o nome do mês então foi modificado, passando a se chamar Júlio em homenagem e como prova também de admiração ao trabalho reformador de Júlio César. Os povos nativos, eles nomearam este mês de Lua das Plantas, né? Bastante ligado à natureza. Lua dos Prados, que refere-se à magia e também aos encantos, ou do campo astral. Tempo dos encantados, no caso. Lua do Trovão, chamada assim por causa da associação com as pancadas de chuvas que acontecem e de ventos mais fortes ou não, né, acompanhando tempestades. E com destaque, o que se fala mais e o que se destaca mais e mais se falou, a lua dos servos, por marcar a época do ano em que os chifres dos servos machos passam pelo ciclo de queda e de regeneração e crescimento, tornando-se aí progressivamente maiores conforme a idade, não é? Tem uma simbologia, porque os servos, eles estão associados a uma renovação cíclica e ao renascimento do universo, do sol ou do homem e também à prudência. No calendário sagrado, julho corresponde à árvore aveleira, avelã, né? Celebrações budistas e shintoístas exercem práticas em honra aos ancestrais com o Festival das Lanternas. No hemisfério sul, por aqui, né, o hemisfério sul todo, os incas abençoam a terra para um novo plantio, né? Se ara, limpa a terra, colhe o milho, né? E aí se faz o plantio. Os índios norte-americanos, eles celebram a colheita, enquanto os maias celebram anualmente neste mês, no dia 25, o dia fora do tempo e o começo de seu ano novo no dia 26 de julho, lembrando que também é o dia das avós, né? Da avó, dos avós. Conforme o calendário maia, então se celebra o ano novo nesse dia, 26 de julho. É uma mudança, né, de ciclo. E já pegamos no segundo semestre, né, quando tudo começa a se movimentar, né, a roda do destino. Julho também é associado às energias dos xamãs, sacerdotes e curadores, os que possuem os saberes da natureza. É isso. Em algumas regiões aqui do Brasil, inclusive, o xamanismo é conhecido como a pagelança cabocla, refere-se também ao culto dos encantados, tambor de mina, do catimbó, da umbanda e o mês da jurema sagrada. A vibração envolve a transmutação, que está ligada ao mundo espiritual. Julho, portanto, minha gente, meus amigos, minhas amigas, não é pouca coisa. Ele traz com ele muitas energias. E claro, esta é a parte básica e que sempre, eu diria, uma energia fixa que sempre está ligada, associada,
conectada ao mês de julho. Mas aí, onde está a diferença? Para a astrologia, né? Sempre tem uma diferença, porque a cada ano, o mês de julho, além de todas as energias básicas aí de que eu falei, que envolve o mês, mostra sempre um diferencial. Por quê? Para mais ou para menos, né, conforme os aspectos que são formados no universo, no céu zodiacal e em relação aos signos. Portanto, a entrada deste mês de julho de 1900, aliás, de 1900, da onde eu estou voltando, gente, desculpa, é que eu fico fazendo tabelas retroativas, adiantadas, presentes, e aí é muito número, muita matemática na minha cabeça. Aí eu estou voltando, né? Estou lá, estou voltando, estou indo para os ancestrais, né? Que Saturno mexe muito com isso, com a gente. Mas não é isso não que eu estou falando, nós estamos em julho 2023, é agora, é o já. Então, este julho, ele que já começou, ele já entra com Netuno iniciando o retrocesso, que também é um planeta lento e que demora para retroceder. Então, já entrou com esta energia, com esta vibração na virada do mês. Saída de junho, entrada de julho. Isto é, desacelerando nos últimos graus do signo de Peixes, que é a sua própria morada, né? Porque ele rege o signo de Peixes, ele está bem mais forte. E ele fica assim, nesse retrocesso, até o dia 6 de dezembro. Então, trata-se de um planeta distante, lento, e as influências demoram, sim, um pouco para tocar o planeta Terra. Então, a coisa não acontece imediata, ainda nem está começando, mas já está sinalizando, né? Dando sinais desse processo dele de influência. O que se pode perceber, já de cara, é o aumento de situações de escapismos. O que é isso? Fugir dos problemas, né? Aí a gente vê as pessoas à nossa volta, o nosso dia a dia, elas fogem, elas não querem enfrentar muitas vezes os seus próprios problemas ou os problemas que surgem, né? São poucos que enfrentam, não são muitos, né? Depende. Mas então ele nessa posição ele lidera muito mais esse tipo de coisa, que é o escapismo, fugir. Ou você vai falar de um problema para alguém, a pessoa cai fora, muda de conversa, fala, não quero saber disso agora, não quero enfrentar isso, não quero resolver isso agora. Então, essas coisas podem acontecer muito na sua rotina, no seu dia a dia, e às vezes causam uma certa irritação, mas é importante respeitar o tempo de cada um. Ilusões, por exemplo, do pseudo-espiritualidade, né? E leva a se questionar mais os valores e as crenças, isso é, vai mexer muito também, nem começou ainda, com o campo da fé e da religião. Então, pode surgir aí, como Marte ainda está em Virgem, muita polêmica em torno de fé, de religião, sobre a prática de pastores, de padres, de pessoas, né, ligadas, né, sacerdotes, ligados à fé e à religião. Né? De repente, também surge um ego, né, nessas pessoas também todas religiosas, cheias de fé, e que tem que aparentar mais uma humildade e às vezes não aparenta. Então o Netuno ele exerce uma certa influência nisso, acaba gerando polêmica e alguns desafios e até alguns problemas a serem resolvidos, né? A frequência cósmica de Netuno no retrocesso ela traz também uma coisa importante, aqueles insights valiosos. De repente você está assim parado, né? Sei lá, ou lendo alguma coisa, ou olhando para o céu, ou olhando a lua, ou vendo televisão, parado, sem estar pensando em nada, e vem assim, surge uma ideia, surge um insight, surge algo que te dá uma solução para o que você estava precisando. Então, preste bem atenção nesses insights, que vão ser bem valiosos e podem gerar aí uma largada até positiva para você a partir daquele momento, né? Vou fazer isso, então dá aquele insight. Ou você está num embaraço, num embrólio e não sabe como vai fazer ter essa saída e você encontra então a saída através disso. Então ajuda, por exemplo, a gente a pegar no ar o que está por trás de uma conversa ou de uma proposta, por exemplo, né? Então começa a vir à tona as fraudes e tudo isso e você começa a perceber, pois valoriza muito o lado intuitivo. Então a intuição passa a ser algo muito importante. Logo,
No dia 3, que foi ainda no começo de julho, e perdurou aí por praticamente quase até agora, né, mais uns 4 dias, uma abertura de portal com a super lua cheia, que é a lua de julho, aquela que eu falei no começo, né, que os nativos associam, e que ela aconteceu, né, super lua cheia, porque ela está mais próxima da Terra, está mais presente, né, mais iluminada, aconteceu em Capricórnio, justamente a morada, né, a casa do Saturno, né, talvez iluminando um pouquinho aí essa sombra de Saturno e envolvida aí por Capricórnio, iluminando intensamente as primeiras noites do mês de julho, que foram realmente muito bonitas. Agora, no dia 17, então, é que acontece a lua nova, né? Seria mais uma lunação. E ela acontece na sua própria morada sobre o signo de Câncer, que é o signo que a lua rege, né? Então, cada lua nova sempre é o início de um novo mês lunar, uma nova lunação, e está muito associado às renovações, abrindo então um ciclo lunar de amplitude, mostrando o que está acontecendo de verdade, para que se possa fazer o que tem que ser feito. Então, isto é, confirma de que cada passo dado é importante, porque ficamos mais perto dos nossos objetivos de longo prazo. Lembrando que nada é rápido, nada acelerado, nada é feito em vão também. Isso é importante, nem mesmo nos momentos mais desafiadores ou mais difíceis que possa estar passando. No dia 11, que é justamente neste momento, no dia que eu estou aqui já gravando este vídeo, Mercúrio, então, está iniciando, já iniciou agora, durante isto que eu estou fazendo aqui, a sua caminhada breve de 13 dias apenas, porque ele é um planeta o mais rápido do zodíaco, sobre o signo de Leão, e encerra o mês no signo de Virgem. No dia 22, então, é a vez de Vênus retroceder em Leão, se mantendo neste movimento de contramão por 44 dias. Neste mesmo dia, 22 de julho, o Sol chega, então, o que ele faz todos os anos, por uma vez e por 30 dias, ele chega na sua estadia anual. E no dia 25, a lua crescente que acontece sobre o signo de Escorpião. Esse é um ciclo de indicações do movimento planetário do mês de julho. Mas o que eu quero falar para você, está gostando do assunto, está gostando das revelações? Então, se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no meu canal, hoje estou cortando, né? É o Mercúrio, gente, que ele mudou, ele está mudando, né? E ele mexe com a palavra, com a comunicação. E aí a gente acaba, né, trocando palavras, enrolando a língua um pouco. Mas chegamos lá, chegamos lá. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Então, se você chegou agora, não me conhece, eu sou Marlene Deon, astróloga, jornalista também. Falo de astrologia, outros assuntos também, mas eu destaco muito aqui neste canal todas as influências e tudo que está ligado ao mundo da astrologia, levada a sério. Aqui não é fake astrológico, tá? Presta atenção. Aqui as informações estão lá com a matemática do universo, são reais, atualizadas para você saber realmente o que está acontecendo. Então se inscreva, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí rapidinho, não custa nada no meu canal, para me ajudar a crescer aqui e estar sempre conectado com você. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, tá? Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Então, eu queria falar o seguinte agora, voltando, né, ao assunto de julho, todos esses aspectos, falar sobre o que está no comando deste mês de verdade e que vai dar mais trabalho neste julho de 2023, tá? Grifando bem o ano aí, a data, para você saber que este vídeo estou fazendo aqui atualizado no momento certo, com os aspectos que estão acontecendo agora. Está direcionado pela oposição Saturno retrógrado em Peixes com Marte em Virgem. Então, para você entender um pouco esse enredo todo, né,
essa frequência, né? Essa dança de Marte e Saturno, essa frequência cósmica. E resumindo para você um pouco, o que vem a ser este aspecto de oposição? Oposição, você sabe que se você tem um opositor, ele vai contra você, contra suas ideias, contra o que você quer, vai lutar para te vencer contra você, vai se sentir, se ele for mais forte, ele vai exagerar às vezes nisso. Então são coisas opostas, né? Que se opõem a tudo aquilo que talvez você gostaria. Então, oposição na associação, mais ou menos isso. Mas para os planetas, trata-se aqui de uma conexão que coloca estes planetas, em conflito de interesses, um com o outro. Eles estão a 180 graus de separação, né, distantes, na roda zodiacal, por isso eles estão em polos opostos, né? Por isso, né, em eixos opostos, né, polos opostos do eixo Peixes-Virgem. Em vibração máxima, porque oposição é sempre uma vibração máxima. Um produz a dificuldade para o outro e assim cria tensão entre os temas que envolvem dois planetas. No caso de Saturno, a favor do tempo e lento, com Marte, o impulsivo que quer resolver tudo na hora, no presente, no momento, no agora, não quer deixar nada para depois, e às vezes ele segue esse impulso e às vezes nem está no momento certo para isso. Então, gerando os resultados desafiadores, mas que bem aproveitados, ele pode até agregar e ajudar na solução de algumas situações, para o que você precisa, para o seu dia a dia, para as coisas que estão acontecendo. A energia de oposição, ela sempre anula um dos lados, né? Que é aquilo que eu falei, né? O mais forte quer anular o mais fraco. E é preciso ser obtido, então, o comprometimento entre as duas partes para que sejam evitados o caos, né? Caso não houver isso, as duas energias elas vão competir, sempre, muito. E aí, sem sair do lugar, apenas alternando o poder de cada planeta tem na sua característica. Um rege um pouco, depois passa para o outro, alternam o poder, mas na verdade não realizam muito. Então é necessário fazer o quê? Encontrar um meio termo. Esse é o ponto para sobreviver a toda esta vibração. Afinal, oposição são dois pontos de vista diferentes e que precisa de alguma forma se entender em algum momento. Não tem saída, vai ter que haver um entendimento. É sempre um período um pouco mais estressante. Abordar dois lados de maneira prática e sincera realmente não é nada fácil. Ajustar e projetar o desagradável para transformá-lo em agradável ou em transformar em o agradável, digo assim, é complicado. Interpretar, portanto, uma oposição, como temos aqui, entre Marte em Virgem, Saturno em Peixes, para projetar a você uma previsão astrológica, muitas coisas precisam sim ser levadas em consideração sobre a energia do que tudo está envolvido pelos planetas em relação à natureza dos signos em que eles estão. Por isso é importante sempre analisar, né, qual o signo, assim como uma relação de atritos que ela deve ser trabalhada em busca do entendimento e da harmonia. Tem que achar um caminho ou achar um meio termo, se um não quer ceder, o outro também não, achar um meio termo. Compreender os motivos de cada planeta e da atuação, ou de como está ativado astrologicamente nesta temporada, em que se dá a oposição, é a questão base para tudo na astrologia. Então, trata-se aqui de um duelo, né, de energias no ar e que se expandem do universo para todos os pontos do planeta Terra, né? Vai expandindo. Compreender as características de cada posição, ou seja, em trânsito pelo zodíaco, que eu quero dizer, ou mesmo no mapa astral,
é o primeiro passo para poder reprimir os efeitos, né? Especialmente os negativos. Tentar liberar a pressão, nem que seja aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez, né? Para não explodir aí de uma vez só, não é? Lembrando que oposição Saturno-Marte é uma conexão que pode nos obrigar a fazer escolhas complicadas. Anote bem isso, fazendo com que os conflitos internos, aqueles nossos, ocultos, de cada um, venham à tona, confrontando com o mundo exterior, né? Aí é que vem o surpreendente na atitude, no comportamento de cada pessoa, de cada ser. É o que se chama de, em astrologia, de influência externa súbita, né? Aquilo que vem do repente, eu diria que vem por conta do pavio curto. É como se algo forçasse a tomar uma atitude, né? Ou agir a respeito de uma questão de última hora, pode ser, e o tirar da zona de conforto com isso. Então, uma mudança, uma decisão ou uma situação inesperada, e que inclusive pede responsabilidade. Então, é isso que causa esta oposição. O aspecto envolve também a necessidade de estar em constante autoanálise e sobre as próprias ações e do comportamento. Então, nem julgar, olha só, nem ser julgada. Não é que você fala assim, ah, então vou lavar as mãos, não tenho nada com isso. É importante essa consciência. Nem julgar, nem ser julgada, tá? Ou julgado. Também envolve a cobrança, aí sim, ou de solicitar um posicionamento nas questões a serem alteradas e planejadas. Então, muita cobrança, exigência nisso para que se tome uma atitude, para que algo seja resolvido. Isso, inclusive, remete à sensação de que é vítima às vezes, ou refém de uma situação que vem se repetindo e não se resolve. Mas não é bem assim essa questão, você não é refém. A influência está impondo, está exigindo isso. Oposições mais tensas, como esta de agora, que eu estou falando, Saturno em retrocesso com Marte em Virgem, né, nos coloca à prova e exige coragem, sim, para enfrentar e seguir num cenário incomum, diferente. Inclusive, eu falo muito de Saturno nesse último vídeo, né? Do ciclo de Saturno, desse retrocesso que ele iniciou em Peixes, onde tem muito mais esclarecimentos, num vídeo ali bem explicadinho, completo, e eu agradeço, inclusive, as pessoas que têm comentado, você pode fazer seus comentários, perguntas, eu estou sempre acompanhando, às vezes eu estou um pouquinho lenta ultimamente, como um Saturno, né? Eu acho que eu estou acompanhando a energia do Saturno, para dar a resposta a você ou para averiguar, mas eu estou averiguando e percebi que as pessoas são bastante interessadas e gostariam muito, e curiosas também, né, de saber sobre este retorno de Saturno, este movimento de Saturno sobre suas vidas, sobre seu signo, sobre a sua idade. Estou preparando um texto para fazer um vídeo especialíssimo falando sobre isso, que vai servir para você. Se ele ficar um pouquinho longo, você procura ouvir em várias vezes, mas é completo para que você entenda qual a idade que você está passando, né? E a sua terceira idade, a primeira idade, segunda idade, terceira idade, e qual o ciclo de Saturno, de acordo com a tabela, com o ano de seu nascimento. Então, isso é importante. Então, vou fazer um especial assim, baseado nessas sugestões e por observar que todos estão interessados. Vocês que estão comentando, me acompanhando, já se inscreveram, quem não se inscreveu, se inscreva e sejam todos bem-vindos, né? Mas vamos continuar com o assunto aqui, né? Porque, como eu disse, né? O Saturno ele é lento, né? Então ele exige também coragem, agora com Marte, precisa coragem, né? Precisa persistência para sair, para seguir aí nesse cenário diferente. Além de provocar as mudanças, elas não acontecem também com muita velocidade, né? Às vezes a gente quer tudo muito rápido, mas não é assim que vai acontecer. Não adianta você querer bater de frente com isso. Então, outra coisa, se houver segredos envolvidos sobre esse trânsito, eles vêm à tona
com muito mais facilidade. Então, não se espante aí se alguém, descobriram o meu segredo, não queria que isso ninguém soubesse, que acaba vindo à tona. Então, preste atenção. Neste mês de julho de 2023, então, é o planeta Marte que deixa para trás agora toda aquela linha que ele tinha de celebrações pelos seus feitos impulsivos, e agora ele precisa, sim, se ajeitar, né? Compreender também este oposto dele, este opositor dele, Saturno, conter, ponderar e contribuir para que as coisas sigam conforme disciplina e rigidez determinadas por Saturno, que eu chamo de o sisudo, né? O velho sisudo, Saturno. Estes dois planetas se posicionam em lados opostos no zodíaco, portanto, se encontram em oposição. Então, aqui está toda a explicação que eu passei para você ter uma ideia do que é uma oposição astrológica entre planetas. Aqui, no caso, eu carreguei na energia de Saturno e Marte. Posição, mais ou menos o que você entendeu de básico, que se opõem, mas as energias dependem de que planeta está em oposição com outro, né? Qual é a influência? Então, acho que deu para você entender. Agora, note bem, Marte ingressa, ou ele passou a transitar no último dia 10, foi na última segunda-feira, sobre o signo de Virgem. Então, nesta posição zodiacal, o guerreiro celeste ele costuma ser muito radical na sua atuação. Aprecia o quê? Que aprecia? Parece aquele fofoqueiro, né? Aprecia uma picuinha, aquele que gosta de arrumar cabelo em ovo. A implicância com pequenas coisas, não com grandes, às vezes até com pequenas, e que causam aquele transtorno. Mas de cara, o que acontece com ele, com esse guerreiro Marte? Ele se depara em oposição a Saturno. Peraí, Saturno está lá, de olho nele. Saturno ainda retrógrado, reforçado ali, mais tenso, sobre o signo de Peixes, com quem quer medir forças, combater. Pois, na verdade, Marte representa a capacidade, sim, de lutar pelo que desejamos, de impulsionar os instintos. Mas o Saturno, que está ali em retrocesso, do outro lado, na oposição, ele não permite, meu amigo, minha amiga, acelerar. Ele não solta o freio de jeito nenhum. Aí que está a parada para você entender. O que esta conexão Saturno-Marte passa é como aquela sensação de que você está dirigindo um carro, mas com o freio de mão puxado, né? O movimento não flui normalmente e naturalmente. Significa que você não consegue em 100%, não que não avance nada, mas não consegue em 100% avançar e realizar plenamente o que você tem vontade. Parece que nada deslancha, essa sensação. Parece que nada está acontecendo, nada está deslanchando, nada vai acontecer. Não é bem assim, é a ação dessa influência. Destaca especialmente o sentimento da frustração, porque aí vem aquela coisa, né? Do pessimismo, envolve também muito a irritação, porque a maioria não gosta de esperar nada e quer que as coisas aconteçam. E não estamos neste tempo. Né? Então é preciso se adaptar. Portanto, a insistência em tentar vencer a qualquer custo esta força para sobrepor a esta ação, que eu falo aqui, Marte, Saturno, apenas facilita aos incidentes, aos acidentes e aos incidentes, né? Tanto coletivos quanto individuais, e até dentro da sua casa, no geral. Num clima, além da irritação, ele gera também muita ansiedade. E às vezes você não sabe explicar por que toda essa inquietação, essa ansiedade, né? Há uma alteração, sim, na expressão e na frequência cósmica desses dois planetas quando eles se conectam em aspecto zodiacal considerado máximo, que é a oposição, ou no topo da energia, isto é, atuando em potencial maior pela linha direta de oposição, né? Um de um lado, outro do outro.
altera comportamentos, surpreende quanto às decisões, e toda esta vibração, ela afeta sim o nosso tempo aqui, o nosso dia a dia, embora você talvez ache que não sei se você acredita ou não, mas sim, somos manipulados, somos regidos pelos astros, pelas estrelas, o universo comanda. Então, o que acontece? Somos, sim, sentimos, afeta naturalmente também a cada signo, conforme a relação que cada um tem aí com Marte e Saturno. Claro, quando você nasceu, existe uma posição planetária. O Marte estava lá, o Saturno na outra ponta, no mapa astral do seu nascimento. E aí isto é que tem uma grande importância e influência para o momento que se forma agora nesta oposição. Mais, menos, complicado, não é complicado, está leve, está pesado, enfim. É um período, uma fase passageira, com certeza. Se mantém apenas até o final do mês, mas ela é intensa e colocando grandes desafios à nossa frente. Em astrologia, vibrações opostas ou opostos, a gente sempre fala, se atraem, né? Como signos opostos, se atraem ou se retraem. Aí que está. Depende do momento. Não existe meio termo. Mais difícil, como eu disse, é encontrar um meio termo e o equilíbrio. Esse é o ponto. Sabe aquela situação de que você corre sobre uma esteira, você tem a impressão que você está correndo, caminhando muito rapidamente numa esteira, mas você não está no caminho normal, está em cima de uma esteira. Muito movimento, mas sem sair do lugar. Aí você diz, bom, então tudo isso aí que você está falando, dessa posição, dessa influência, toda essa história, vai, vem, posso fazer, não posso fazer, então não dá para fazer nada, porque não vou sair do lugar? Será que é isso que eu estou dizendo? Não, não é bem isso. Calma, presta atenção. Algumas coisas, tudo está caminhando, só que num outro ritmo, num outro cenário incomum, diferente, mais lento, e que você precisa entender para acompanhar este ritmo todo. Então, não é isso que eu estou dizendo para você. Existe sim algumas coisas, principalmente mais específicas, que você pode fazer para contornar e evitar o pior. É fundamental, primeiramente, este é fundamental. Presta atenção. Vou falar. Presta atenção, acorda. Tá dormindo? Falei, acorda, acorda. Tá certo? É fundamental você evitar o confronto com pessoas que você já até sabe, né? Que são contra suas ideias, começam a debater, polemizar muito, ou que não conspiram a favor daquilo que você pretende, pois eleva facilmente, nesse caso, o nível da tensão emocional e o estresse. Então, esse é o ponto principal para você, como você tem que agir de evitar isso. Também é um mês só, depois você pode debater. Agora você precisa se conter. Então, não pode esquecer que, nesse caso, o guerreiro Marte, ele está sobre a reprimida energia do professor mal-humorado, sisudo, que é Saturno. Sem dúvida, esta é uma configuração que pode levar a sentir que o mundo, isso é comum agora, as pessoas até sentirem isso, não sei se você já está sentindo, né, mas dá para sentir às vezes, que o mundo exige bem mais do que conseguimos aguentar. Né? A capacidade de ação tem que se adequar ao que o mundo está pedindo, ao que o universo está pedindo, e de ser capaz de empenho e dedicação para atingir aquilo que desejamos. Então, o que me chama muito a atenção deste momento de Marte ingressando em Virgem é que ele começa essa sua nova largada aí, intensa, de oposição a Saturno retrógrado em Peixes, como já disse, na sintonização com a Lua em Áries. Isso me chamou a atenção bastante. É a largada, né? Há uma junção aí
de elementos terra, água e fogo. Um indicativo de um certo rebuliço, ou eu diria assim, de irritabilidade e de provocação que vem da própria natureza. E às vezes você mesmo sozinho, mesmo quieto, você fala, mas eu estou tão irritado hoje, hoje eu levantei, despertei com irritação, não sei explicar, ou de repente você fica assim, dá uma irritação, então pode ser uma influência que você está recebendo naquele momento, porque a Lua ela mexe muito com a nossa natureza, com tudo, com o nosso comportamento, com a nossa emoção. A junção desses elementos acaba causando isso. E de uma provocação, inclusive, que vem da própria natureza, como eu disse. De grandes perigos, riscos, aí vem perdas por conta de tempestades, que eu visualizei aqui na interpretação, e que eu procurei observar muito nos aspectos. Claro, a gente nunca sabe o ponto certo, o que vai acontecer, o momento, mas está chegando, né? E por conta das tempestades, ventos mais fortes, né? Há uma loucura, parece, da própria natureza, né? Formação de ciclones, de furacões, de repente de chuvas acima da média, surgindo aqueles grandes alagamentos. Em outros pontos do planeta extremo, nós temos muito calor. Inclusive agora eu vi aqui, né, nesta semana mesmo, né, Nova York toda alagada, né? A gente não via sempre isso. Tivemos aqui no Brasil também, Alagoas, outros estados, o Sul, que vem anunciando já há alguns dias o tempo de que está se formando um ciclone, tá? Mas ninguém sabe como ele chega, ele vai chegar muito violento. Então, se você vê na imagem de um ciclone, um furacão, se ele gira anti-horário, ele é assim, né? Se ele gira assim, no horário, ele é mais leve, não vai ser tão devastador. Mas se ele vem girando anti-horário, contrário, ele pode ser devastador. Ó, esse é um segredo, inclusive, dos xamãs e das pessoas que aplicam a sua sabedoria através da natureza, como a lua. Se aí você olha para o céu, todo mundo fala, vai chover, vai chover. Mas a lua está com as pontas para cima, né? Indo para uma fase crescente ou decrescente, mas com as pontas voltadas para cima, não vai chover tanto. Mas se está mais para baixo, naquela região, realmente vai chover. Estou ensinando você aqui umas crenças e tradições que a gente aprende, como eu diria, na roça, né? Na roça. Que eu fui criada nos campos, na roça, e aí, né, seguindo algumas sabedoria dos antigos, inclusive do meu pai, para o plantio, para tudo mais, era sempre observado para que lado vinha o vento, que lado ia tudo, né? Se ia chover, se o vento ia ser bom para cá, para lá, inclusive para colher algumas coisas, para não levar a palha embora do trigo e tudo mais. Bom, vamos sair desse assunto e voltar aqui para o nosso, né, de julho. Então, o que aponta aqui com esses aspectos do jeito que estão são essas formações de chuvas acima da média. Em outros pontos, aí nós vamos poder ter muito calor, outros muito frio, incêndios, muito incêndios, e uma outra coisa que eu até nem apontei aqui no texto, mas eu lembrei agora da influência de Saturno, e que já vem acontecendo e devemos prestar atenção, gente, são essas edificações e construções ou prédios mais antigos, as fundações, o fundo da terra, o que está embaixo, está misturando com a água, aí, né, as montanhas caindo, prédios desabando. Então, é necessário um alerta, uma atenção direcionada para as pessoas, inclusive, que residem, as pessoas que moram em edificações, edifícios muito antigos, né? Às vezes eu fico um pouco preocupada, que eu estou aqui em São Paulo, capital, porque existe muito buraco, né? Debaixo da terra, né? E ainda estão fazendo muito. De vez em quando desaba aí, dá um buraco ali no metrô que estão fazendo, cai tudo, depois volta, enfim. Esse tipo de coisa, né? Esgotos, água debaixo da terra estourando. São Paulo tem muitos rios também por debaixo das construções. Tudo isso pode ser afetado. Não que vai acontecer uma desgraça, gente, não precisa assustar, não quero assustar ninguém. Mas assim, há uma tendência mais forte sobre isso, principalmente com edificações e prédios mais antigos, não é?
Então temos que tomar cuidado na nossa casa, né? As tubulações, os encanamentos, se tem alguma coisa para fazer, aproveita e já faz a sua reforma rapidinho e você foge, aí é que tá. Você foge disso aí, né? Deixa para lá. Então é isso que também acontece. E no hemisfério sul está muito mais vulnerável e sujeito aos desastres por água, tempestades e principalmente por terremotos e maremotos, né? Porque está revoltando, mexendo muito com as águas e principalmente com os oceanos. Avanços mais significativos, né? Das águas e dos oceanos do mar. Portanto, sempre atento. Mais sujeito aos lugares próximos aí das águas no todo, né? Regiões litorâneas que podem ser mais atingidas. A impressão é de que a natureza está também sobrecarregada, estressada, né? E ataca, então, ela entra em combate no objetivo de alertar. É o alerta. Já que não vai por bem, vai por mal, né? Sobre alguns pontos que precisam ser corrigidos de fato em relação ao comportamento e às ações a serem tomadas com a natureza e com o meio ambiente. Tem que se preocupar, sim. E nesse ponto, eu dou razão para este governo que está focando, se preocupando e diante do mundo todo com o meio ambiente, com o clima, com a natureza. É o momento para isso mesmo. E tem que acelerar nesse sentido. Se está deixando para lá, a gente resolve depois, aí pode não dar mais tempo para fazer tudo aquilo que tinha que fazer. Então, isso vai de grande escala, gente, até as menores individuais relacionadas aos hábitos e vícios praticados há tanto tempo no nosso dia a dia. Então, vamos ver. Como, por exemplo, uma coisa simples que eu observo, inclusive por aqui na minha região: o lixo. Ninguém coloca o lixo na lixeira, na rua, como se deve colocar, com o lixo todo amarradinho, porque tem gente que chega e já joga lá, despeja de qualquer jeito. Gente, o lixeiro não pode pegar as coisas todas espalhadas. Temos que colaborar. Esse lixo vai para os bueiros, tubulações, e aí vai estendendo os desastres, os problemas. Então, gente, começa por aí, faça o seu trabalho, comece com o seu lixo. Quando você coloca ele na rua, na frente do seu prédio, da sua casa, respeite o vizinho, respeite o outro, fica jogando lixo de qualquer jeito, espalhado, como se o lixeiro fosse obrigado a ficar lá juntando tudo o que você jogou fora, o seu lixo. É muito feio, realmente. Então, eu estou dando um exemplo, essas pequenas coisas precisam ser revistas. Uma vez que só cai a ficha, né? E isso é assim sempre, né? Mesmo diante dos desastres e depois das calamidades públicas e dos sentimentos dolorosos, né? Dos problemas, infelizmente. Infelizmente. Tá gostando? Então, você não se inscreveu? Não esqueça, se inscreva aqui, me ajude a crescer nesse canal. E você já está inscrito, seja bem-vindo. Agradeço bastante a sua preferência por me acompanhar aqui. E a gente vai sempre se encontrando aqui. Vá curtindo, compartilhando, e assim a gente vai, como um velho Saturno, seguindo passo a passo, mas com estruturas e estabilidade futura. Gostou? Gostou do versinho, gente? Aí hoje eu estou assim muito, né, poética. Estou poetisa hoje. Bom, o que se pode esperar, gente, continuando aqui, no decorrer deste mês de julho, é por situações com certeza inusitadas e de alguma forma que assusta, gera até um certo temor, assim. Tão forte é a natureza. A natureza realmente, quando ela vem com tudo, ninguém segura. Saturno alinhado a Marte, ele pode fazer você capotar. Já ouviu isso? Aí eu lembro aí de uma frase muito apropriada para esta influência zodiacal atual aqui que eu estou falando. A Terra gira, sim, mas também ela capota. A conexão Marte com Saturno sempre é uma condição de conflito, onde um quer acelerar, que é o Marte, e o outro, Saturno, reduzir a velocidade, né? Puxar o freio, puxar para trás. E é esse descompasso de influência, de vibração, de energia, de atuação,
que faz aí de uma hora para outra capotar, virar tudo de cabeça para baixo. Então não entre nessa, né? Procura aí, ó, contornar, ficar no meio termo. A coordenação e o controle, cuidados com movimentos é importante e ações é que fazem a diferença nesta temporada. Né? Vai descer escadas correndo, de qualquer jeito, sair correndo, não olhar onde pisa, também é importante. Nesta temporada de Marte com Saturno. Muitas vezes esperar um pouco, né? A hora certa para atravessar o sinal, viu? Terceira idade, que eu vejo muito na rua, não quer esperar, fica lá no meio, no caminho. Espere, não tenha pressa, a vida continua. Para ir ao ataque ou mesmo para se defender, realizarem uma obra, uma reforma, tudo planejado, tudo com calma e também verificando como se vai mexer nisso, etc. Gastar excessivamente as energias, quando porventura lá na frente você estará esgotado, esgotado. E aí, quando precisar dela, para a reta final, cadê? Cadê a energia? Foi tudo embora. Você acelerou. Se o seu momento é de crise, você que está aí me ouvindo, me acompanhando, ou que tenha que enfrentar conflitos internos e externos, então é agir dessa maneira, com calma. Não entre no combate sem uma estratégia paciente, tá? Os pavios estarão bastante curtos, como falei, e qualquer faísca que surgir por perto pode gerar aí um grande incêndio. Descontar a irritação, o rancor sobre o que ou a quem também, o que você considere mais fraco, só para sentir que é forte e tem poder, faz o tiro sair pela culatra. Como diz o autor Sun Tzu, que é do livro A Arte da Guerra. A coragem são os atributos da juventude, enquanto que a prudência e a disciplina são frutos da maturidade. Quer dizer que você não precisa necessariamente ser jovem o tempo todo, ou em termos cronológicos, pois o que define a idade não são os anos. Pois para se sentir forte e impetuoso, nem tem que esperar a velhice, eu digo, né, ou melhor, a terceira idade, para ser sábio, sábia e prudente. A todo tempo, você pode conquistar e buscar isto com o autoconhecimento também. O ideal é que encontre o ponto de equilíbrio, que permita otimizar e maximizar os seus potenciais. Seguir aí com inteligência e estratégia os objetivos. Isso é que eu afirmo aqui. Enfim, esta é uma definição que eu encontrei e que se encaixa perfeitamente com a frequência cósmica do momento, deste mês de julho de 2023, de oposição Saturno, professor e senhor do tempo, e das correções em retrocesso em Peixes, com Marte, o guerreiro impulsivo no signo de Virgem. Em alguns pontos, atua de forma positiva, em outros, negativa, não pode esquecer disso. E é tudo assim ao mesmo tempo. Quem nasceu com uma configuração aí mais tensa, eu diria, entre Saturno e Marte, está sempre seguindo numa terceira linha, onde tenta se beneficiar da união, tanto de ações, ora positivas, com ora negativas. Aí fica flutuando também um pouco, né? Sem uma definição. É uma espécie de confundir, desde que seja, claro, para o seu benefício, para as suas vitórias. Eu não estou falando aqui, no caso, de oportunista, porque não tem vez. Oportunismo não tem vez através desta configuração astral do momento. Então, não adianta querer ser oportunista. Na verdade, é aproveitar a oportunidade na hora certa. E, na verdade, também, eu conheço um político, né, de que até já elaborei o mapa astral, inclusive eu publiquei aqui num dos meus vídeos, épocas de eleições e tudo, o mapa astral, observando que por conta, né, que aí me causou também uma certa curiosidade, fui atrás da pesquisa, dos dados,
dos dados para o mapa astral, né? Não dados pessoais, não é RG, SIC, CPA, nada disso, né? É dos dados astrais, observando que por conta, seria no caso da autobiografia, né? De suas estratégias, de que tem tal aspecto extremamente tenso, sim, de tais planetas. E entre outros também que eu fiz e que não vem ao caso nem eu dizer aqui, né? Apenas para dar aqui um exemplo de aspecto, mas com um alerta para todos, né? O ciclo de Saturno e Marte ele cobra todos os feitos conjuros e correção monetária, conforme o próprio comportamento e escolhas. Eu diria, Saturno também é o planeta do karma, Marte do presente. Então, ele traz aquilo do passado na hora do aspecto, na hora que se forma um aspecto mais tenso, mais pesado, pode vir as cobranças todas de uma vez. Aí vem aquela avalanche, né? Aí é como se diz, né? Cai um caminhão de melancia na cabeça. Então, este retorno ele está sinalizando para o agora e sem volta aos incluídos neste ciclo. Né? Não são todos, não é 100%, mas existem pessoas aí incluídas. E muitos líderes e políticos estão incluídos dentro desta cobrança de Saturno com Marte. Passando por um trânsito deste, como estamos neste mês, é comum se observar que a empenhada busca da superioridade, a maioria das vezes, ela é para compensar o nível da própria inferioridade, conforme o grau em que cada um se sente. Pare para pensar nisso aí. Provar ao mundo de que não era aquele ser pequeno, aniquilado, como muitos pensavam. Então, sobre esta vontade, onde o ego é maior que tudo, é que estão os perigos da atuação desta conexão Marte-Saturno. É brabo, né? É complicado, porque o guerreiro Marte, ele quer ir para cima, ele não quer esperar, quer ir com tudo, sem medida. Mas o Saturno não compactua com isso, especialmente para com quem tem pressa. E ele é afoito para fazer as coisas. Então, ele não compactua. Então, vamos caminhar nessa trilha, né? De tranquilidade, de harmonia com esta configuração. Com ele, o remédio e a cura são por doses homeopáticas, devagar e sempre. Portanto, as lições, elas podem ser profundas e também desconfortáveis. Traz diversos desafios, tanto para a vida pessoal de cada signo, quanto para a sociedade ou coletivo. Trata-se de uma temporada do balanço sobre o débito e o crédito. Agora chegou aquela hora de você fazer as contas e do balanço que os planetas fazem sobre o seu débito e o seu crédito. Os momentos em que Saturno e Marte se comunicam no sistema solar e zodiacal representa o reinício ou mesmo início de novos processos, de reformas da sentença, desenrola, né? Inclusive vem aí o tal do desenrola, né? Para você pagar suas dívidas, o desenrola. Lembrando, né? Se alegre, se alegre. Saturno vai te ajudar, Marte também. Para novas fases da história. Um exemplo disso. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, já ouviu nas notícias, na mídia, televisão, rádio, por aí, de que finalmente a reforma tributária passou e saiu da gaveta. E isto depois de 30 anos. Todo mundo publicou, deu essa notícia. Depois de 30 anos, finalmente saiu, caminhou a reforma tributária. Então, não estou falando nada demais, nenhuma mentira. É exatamente isso. Aqui a astrologia não é fake. Ela é levada a sério. Aí eu junto tudo lá, né, com as indicações planetárias e eu vejo que o universo está caminhando mais ou menos pontuando as coisas aqui para nós. Claro, com mais correções que vão vir por aí, e etapas a serem ajustadas ainda. Mas o marco, sim, com certeza, de uma nova história para a economia do Brasil. E quando eu falei nas previsões anuais para 23, eu lembro num dos meus vídeos, né? Desculpa eu estar falando, mas é bom lembrar, né? Se alguém quiser pesquisar, de que a economia só ia caminhar a partir de setembro deste ano. Tudo ia começar a se ajustar. E realmente está caminhando para isso, que é do signo de Virgem, o Brasil, inclusive, e deslanchou exatamente sobre o céu, foi votado, deslanchou em conexão de Marte com
Saturno. E daí? Como explica-se isso? Estava marcado? Foi o Congresso agendou com o universo lá? Com Saturno, com Marte, para fazer a votação? Não, acontece na hora certa. Sinalizando de que nós estaremos, então, vivendo sobre outros contextos. Então, mudando o cenário financeiro, essa é a lógica, essa é a história. São as respostas aí que vêm do ciclo de Saturno e que começam a surgir agora no horizonte e começam a chegar, por sua vez, cutucado, sim, e impulsionado pelo contato do guerreiro Marte, que está ali cutucando. Claro que ele está trabalhando. Eu falei que ele vai dar trabalho esse mês, né? Para Saturno também. O diálogo precisa estar focado sempre em tudo que vamos fazer, em todas as questões, em encontrar e resolver problemas. Não arrumar mais problemas, mas resolver problemas, para manter o controle da situação e a estabilidade futura. O clima é de mudanças, embora mais lentas, porque precisam de adaptação e de uma nova realidade, com base no que foi realizado e construído nos últimos tempos. Especialmente peixes e virgem podem sentir muito esta conexão de maneira intensa e como se estivessem sendo aí puxados para direções opostas ao mesmo tempo, possivelmente tendo que lidar com frustrações e limitações e verdades que não confortam em nada. É importante lembrar que as melhores coisas da vida não são dadas, mas conquistadas com esforço e empenho. O que vem fácil, minha gente, também vai fácil, mais fácil ainda, com certeza. Cada um, ou signo, sente esta energia. Marte e Saturno, de acordo com o que o astral ou os astros, estrelas e planetas interagem com as características e influências do seu mapa ou sistema zodiacal ou com o seu signo, que eu vou falar agora. O que traz isso? Um resuminho para você de que signo você é. Então, tá gostando? Continue, me acompanhe, se inscreva no canal se ainda não o fez, me ajude a crescer e estaremos sempre aqui nos encontrando, tá? Conectados. Então vamos falar um pouquinho para cada signo. O que tudo isso que eu falei, toda essa lenga, todo esse enredo, né, do Saturno, do Marte, traz para cada signo num resumo para você entender para você o que está tocando. Por exemplo, Áries, começando com Áries, né? É um tempo de transformar, é um tempo de ressignificar, porque é o mês todo, né? Você tem aí para isso. Isto é, de dar novos significados a acontecimentos da vida a partir do que, Ares? Da sua mudança na percepção do mundo e das situações à sua volta. É fundamental se adaptar com o que vai surgindo, entendeu? É um tempo de lidar com dores, com feridas antigas também, né? Infelizmente, e que elas podem remeter a um período da infância, você pode estar lembrando muito, e que de alguma forma geram sofrimentos e lembranças até hoje. Mas essa função dessa oposição, dessa energia, está fazendo uma cura em você. Mas é também uma fase de cura, como eu disse, de encontrar e buscar o equilíbrio emocional. É isto que tem para você nesta ação Marte e Saturno. Para quem é de Touro, é importante priorizar o autoacolhimento. É o momento para entender os seus processos internos, dar espaço para se ouvir e então seguir em frente com mais certeza do que quer. Dar atenção às próprias reações impulsivas, Touro, quanto a relacionamentos próximos. Evitar o clima tenso. A sensibilidade está em alta, por isso use o poder do silêncio, tá certo? Inclusive tem um livro, né? Chama O Poder do Silêncio, que você pode buscar também. Estou dando uma dica para você, Touro. Gêmeos, emoções exaltadas, mas com carência, tá? A tendência é de conflitos sentimentais, toda a frequência cósmica que vem de Marte e Saturno, ela atua sobre a sua vida pessoal, íntima, familiar e com o seu lar. Na verdade, está entrando para uma nova fase neste sentido e tudo começa pela vontade em acelerar e no fazer alguns ajustes aí,
na sua casa, seu lar, na sua vida, com família, no seu pessoal. Câncer, a possibilidade de se deparar com aspectos sombrios de si mesma, de si mesmo, é o que te leva a pensar muito seriamente sobre como está até o momento e de como gostaria realmente de estar ou que estivesse. Nada melhor do que encarar isso como a oportunidade agora de transformação, mas sem ter que agir de uma forma radical, né? Não esqueça disso. Fazer comparações da sua vida com os outros pode ser muito prejudicial a você. Por isso, evite. Para quem é do signo de Leão, apesar de ser uma temporada favorável para encerrar, dar um fim a uma situação, a tendência é a de agir de forma um tanto impulsiva e crítica. Atente para não ser radical. Depois da ação, você sabe, Leão, sempre vem a reação. E neste caso, pode sentir aí nesta reação o desânimo, aumentando a vontade de se isolar. O movimento de Marte e Saturno implica em perdas se você entrar nessa energia, né, do desalento, do isolamento. Então tenha cautela. Virgem, o trabalho mais difícil é gerenciar as emoções para não se deixar levar pelo pessimismo e pela insegurança. É preciso que, antes de tudo, consiga compreender o que de fato você necessita em primeiro plano, em primeira mão, para dar os primeiros passos que tanto deseja. Você quer, mas não sabe ainda muito bem o que. Atente a isso, pare para pensar nisso. Você sabe o que você quer de verdade? Marte, o guerreiro, no seu signo, está bloqueado. Ao mesmo tempo, algo diz que é para você ir, o velho Saturno puxa o freio, né? O Marte diz: vai, o guerreiro, e o Saturno puxa o freio. E coloca limites aos propósitos e às suas iniciativas. Então, exercite aí a capacidade da espera. Não tem jeito. Libra. Talvez este seja, sim, o mês mais tenso para este signo, destacando a instabilidade emocional. Ao mesmo tempo que a pretensão é mostrar energia, força, né, dentro de si, se depara com os traumas e medos internos, pessoais, ao tomar decisões que vão pela via da contramão ao que o coração deseja de fato. Então, o momento pede clareza, cuidados, cautela, maturidade sobre o que realmente você deseja para si mesmo, para si mesma. Agora sim, Escorpião. Nada deixa a desejar quando as questões são do campo profissional, por exemplo. Chega um reconhecimento, recompensas por parte de superiores, de pessoas que você mais admira. Entretanto, pode aflorar situações dolorosas, traumáticas, que você já viveu, mas, mesmo abraçada pelo desconforto, né, a chance para transformar e mudar tudo, tudo, da água para o vinho, ela surge. É aos poucos, Escorpião, que a vida vai dando certo e as tensões vão se distanciando. Então, confiança é a sua palavra-chave. Sagitário, otimismo, possibilidades de se encontrar com a verdade e obter os resultados que almeja. Mas tenha calma, porque isto não acontece como um passe de mágica, não. Pois estará nesta fase em contato com as suas dores e sombras, mas com otimismo. Boa dose de otimismo, porém, na certeza da fé de que tudo o que viveu até aqui teve a sua grande importância para a evolução. Embora não acelerado, o ciclo de crescimento ele permanece constante e muito estável para você. É uma boa. Capricórnio, o momento é de direcionar o olhar para tudo que te traz desconforto e para o que precisa ser mudado e transformado. Especialmente aquelas situações de sofrimento emocional e que te colocam medo para agir e decidir. Aí você fica como um Saturno, sisudo, né? Mal-humorado. Pode haver algum tipo de bloqueio, sim, mas reavaliar algo é importante
apesar de desafiador. Esta temporada de julho, ela representa o espaço para o novo entrar na sua vida e acontecer em todos os sentidos. Aquário, rotina continua movimentada, emoções mais intensas, que podem afetar a disposição e a produtividade. Né? Muito movimento não é a energia do momento e por isso pode prejudicar. Então, vai devagar também. Tente controlar o seu movimento, não acelere. É interessante que consiga acolher os seus desconfortos, cuidar da sua saúde, do bem-estar e se organizar, se planejar. Fundamental conservar o equilíbrio de energia, viu, Aquário? Lidando de uma forma prudente e tomando consciência do que tem sido ruim e insuportável nas suas relações. Pode até ajudar usar métodos novos para manter determinados relacionamentos aí. E finalmente o signo de Peixes, né, onde está Saturno, o desejo de encontrar o equilíbrio, a harmonia e receber maior atenção das pessoas é o ponto forte desta temporada, de Saturno conectado a Marte e em lados opostos. Mas esta influência não livra dos conflitos e dos contratempos, gerando tensão e confusão, tudo ao mesmo tempo. Então, nada, Peixes, de fazer dramas, é preciso agir com maturidade, sem deixar que a autoestima seja abalada por nada. A dúvida é sempre a mesma: fazer valer a sua vontade ou atender e compreender a necessidade do outro? Essa dúvida sempre você tem e carrega consigo, né? Então ela pode continuar aí um pouquinho ainda. Enfim, lembre, minha gente, meus amigos e amigas, que o lado do poder de um exército está a disciplina do seu soldado. É assim que está funcionando essa oposição. Um exército, mas é necessário a disciplina do soldado, para que tudo funcione. Mas afinal, qual é a principal mensagem que chega do astral para este julho de 2023? Vou passar para você aqui nesse finalzinho de vídeo esta mensagem. Devemos plantar as sementes apenas em terras bem adubadas, preparadas. Isso é, dar passos em direção àquilo que realmente vale a pena para a vivência particular ou individual. E ficando o seguinte lema, a seguinte frase: eu respeito as minhas necessidades e assino as responsabilidades do caminho que escolho. Esta é a mensagem, este é o lema que Saturno com Marte deixa para você neste final. Vou até repetir: eu respeito as minhas necessidades e assino as responsabilidades do caminho que escolho, tá? Nada de escapismos. A astrologia, através dos análises, né, é que das posições e aspectos planetários em torno dos signos, tudo que eu falei aqui, ajuda realmente a compreender o comportamento humano, o jeito de agir, o jeito de ser. É isto em todo o meu tempo, envolvida aí com o universo astrológico, mais de 50, agora completando, né, já completou 55 anos, né, de mundo aqui na astrologia, de astrologia levada a sério, em todos os meus trabalhos, em jornais, revistas, rádio, tudo mais, eu noto que existem formas, sim, maneiras de compensações sempre, sem ter que bater de frente, mas sim contornando as crises com muita sabedoria. A astrologia ajuda demais a entender melhor o outro e o seu momento. Ótimo para as relações e nesse tempo que estamos vivendo tantos descompassos, tantos desacordos e dificuldades de se alinhar nos relacionamentos por conta de comportamentos, atitudes. Então, fique certa, fique certo disso, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal, me ajude a crescer, curta, compartilhe com seus amigos, comente, faça o seu comentário também, que eu vou acompanhando, e a gente vai aqui deliberando os assuntos e todas as indicações. E vem muita coisa ainda neste mês de julho para mim falar com você. Desejo a todos uma boa sorte. Até mais ver.